E aí, meus amigos, boa tarde. Hoje, 28, quinta-feira, março, são 1h22 da tarde. E nós vamos abrir o texto em Mateus 15. É bom você ler depois o texto inteiro de Mateus 15, que ele vai falar justamente esse problema que os fariseus arrumavam com Jesus por causa da tradição. No caso aqui tem a tradição de lavar as mãos, né, que está em Êxodo 30, verso 21. E por conta desse texto, eles achavam que todo mundo tinha que fazer a mesma coisa. E Jesus falou que não era bem assim, tá? Tenho aí, é bom os irmãos lerem esse texto e ler o porquê que Jesus falou que não, tá? Mesmo estando lá em Êxodo 30, Êxodo 30, verso 21. Mas o texto que eu gostaria de ler rapidamente, e eu vou dar ênfase, como sempre, procuro sempre dar ênfase que nessa terra existem dois povos, aqueles que são e os que não são. Acho que o irmão já é bom ir gravando essas coisas, tá? E no verso 13 do capítulo 15, Mateus 15, verso 13, diz assim: ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então ele está dizendo o oposto é verdadeiro, né? Existem plantas que não foram plantadas por Deus. Se não foi plantada por Deus, foi plantada pelas trevas. É uma coisa óbvia, né? E depois no verso, e isso vem provar, né, que nós convivemos com dois povos aqui nessa terra, e você precisa saber quem é quem. Ele não tem marca na testa, não tem estrela na testa, não está escrito eu sou das trevas ou eu sou dos céus, tá? Aliás, a única coisa que você pode detectar se alguém é discípulo de Jesus é o que o próprio Jesus disse, né? Todos saberão que sois meus discípulos se houver amor entre vós. O amor é a marca do crente. Se você não tem amor, você provavelmente não tem parte com Deus, ok? E o versículo 19, por conta dessa briga de purificação, lavar as mãos, comer, não comer, Jesus deixa claro, né? Essa história você vai ler depois, que o que contamina o homem não é o que ele come, mas sim o que ele fala, né? O que ele expressa. E ele fala o seguinte, que essas coisas vêm do coração. E olha que texto interessante, depois nós vamos finalizar com o texto lá em Colossenses 1,13, diz assim, verso 19, porque do coração procedem, olha os detalhes, eu não vou entrar em palavra por palavra falando do grego, que senão vai demorar muito, mas eu quero que os amigos, os irmãos pensem sobre isso, tá? Do coração, olha só, do coração, todo mundo fala, com o meu coração disser, eu senti no meu coração. O coração é um lugar meio problemático, tá? Tem que saber o que passa por ali, tá bom? Diz assim, ó, porque do coração procedem maus desígnios, 2, homicídios, adultérios, prostituição, número 4, furtos, 5, falsos testemunhos, 6, blasfêmia, 7 coisas erradas ele coloca aqui. A gente pode também um dia tratar uma por uma, entendeu? O bom é você ver onde é que essas palavras se repetem no Novo Testamento, que é o que eu gosto de fazer. E no verso 20 ele termina dizendo, são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não os contamina, que ele está se referindo aqui em Êxodo 30, 21, que é onde os fariseus se escandalizaram, que também nós poderemos também trabalhar com essa palavra escândalo, ou escândalos, tá? O que ela significa. Ela tem dois significados interessantes, que não tem nada a ver com o escândalo que as pessoas pensam e falam por aí, que normalmente é escândalo moral. É muito pior do que escândalo moral, tá? E o texto, que para a gente finalizar,
É o texto de Paulo aos Colossenses, quando ele fala assim: ele nos libertou, tá em Colossenses 1,13, tá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu acho esse texto lindíssimo. Aí no verso 4, só para arrematar, verso 14, só para arrematar, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha só, redenção é trocar de lugar, né? Ele tirou de um lugar e pôs no outro. Temos a remissão, foi retirado também, entendeu? E nos deu a favor uma outra coisa melhor, tá? E foi a remissão dos pecados, ou seja, acabou tudo. Onde eu quero chegar com isso, amigos? Lá em Mateus está deixando bem claro que do coração procedem aquelas 7 coisas horríveis, e aqui está dizendo que ele nos transportou do império das trevas. Você às vezes está acostumado a falar que trevas é um restaurante, que você vê um irmão ali, né? Às vezes o cara está tomando uma guaraná, você fala que é uma cerveja, né? Ou ele é um bom pai de família, tudo certinho na vida dele, ou ele está tomando ali um vinho com a sua esposa e você fala lá, já está com uma adúltera, bebendo vinho, a mesma coisa que falavam de Jesus. Eis aí, né, um glutão, beberrão, que come com pecadores, né? E que come e bebe, não é beber água, né? Beber a bebida da época. E quanto a João Batista dizia, né? Olha lá, esse aí não come, não faz nada, entendeu? Mas tem demônio. Ou seja, se você fizer uma coisa ou outra, eles vão te acusar de qualquer jeito. Então Jesus está dizendo o seguinte: a planta que meu pai me dá vai ficar, aqui meu pai não plantou, vai cair fora, tá? E esse império das trevas aqui, quando o apóstolo Paulo escreve, ele está falando de um império escravocrata, que é obviamente Roma, mas ele está se referindo ao império do nosso coração, do seu coração, que produz aqueles 7 pecados que nós lemos lá na frente. Você pode voltar ao vídeo e ver depois, tá? Então, o que eu quero nessa tarde é que você assuma essa posição de que você foi liberto do império das trevas que estava no teu coração, que produzia aqueles 7 pecados. Você é outra pessoa hoje. Você tem o coração e a mente de Cristo. Pense nisso e não fique atrelado a transações religiosas. Isso pode, isso não pode, coisas que às vezes você até acha na Bíblia, mas são coisas totalmente que não tem nada a ver com a realidade do que Jesus está propondo. Você consegue entender isso? Ou é difícil separar essas coisas? É difícil, né? Mas se você não entender isso, você pode ter certeza, entenda isso, se você não entender isso, você não conhece a Jesus e tampouco nem Jesus te conhece. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.